Bom, beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início então à nossa 10ª aula, né, do curso de Cálculo 2, onde a gente vai dar prosseguimento, né, ao assunto que a gente vinha estudando na última aula. E vamos lembrar que o assunto, né, que a gente vinha estudando na última aula era justamente as sequências numéricas, tá certo? Ou seja, sequências de números reais, né? E se a gente lembrar, né, o que era uma sequência de número real, de números reais, no final das contas? Nada mais era do que uma função, tá certo? Que saía de n, chegava em r, que pegava um número natural n e levava na imagem dele pela função x, ok? Ocorre que a gente costuma denotar isso daqui por x subíndice n, tudo bem? Então, uma vez que essa é a notação que a gente costuma, digamos assim, utilizar, né, para denotar essa sequência, a gente pode muito bem exprimir, né, ou denotar essa sequência utilizando essa simbologia, como sendo x subíndice n para n natural, ok? Ou também a gente pode utilizar, por exemplo, aquela notação de lista mesmo, né, onde você coloca aqui o x1, x2, aqui o nésimo termo da sequência e assim por diante, tudo bem? Então, uma vez feito isso, a gente percebe que no final das contas digamos assim, que as sequências, elas nada mais são, né, do que generalizações imediatas do conceito de n-upla, que vocês aí devem estar estudando, né, em cursos de álgebra linear, que vocês certamente viram alguma coisa em curso de geometria analítica também. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, a gente estudou as sequências numéricas, a gente viu que elas podem ser definidas de diversas formas, né? Então a gente pode exprimir, a gente pode, digamos assim, mostrar, né, conhecer uma sequência numérica através de uma lei de composição, né, ou digamos assim, uma expressão que expresse de maneira explícita como que o x depende de n, tá certo? Por exemplo, né, quando a gente tem algo do tipo assim, 1 sobre n para n natural. Só que subentende-se que a sequência aqui para cada número natural vai associar um número que ocupa a nésima posição dessa sequência, que por sua vez é justamente 1 sobre n, ok? Muito bem, e também a gente viu que a gente pode exprimir uma sequência numérica também por recorrência, né? Utilizando fórmulas de recorrência. Por exemplo, aquela sequência de Fibonacci, né, que a gente viu, que é x1 igual a 1, x2 igual a 1, e a partir do terceiro, o xi para i maior ou igual do que 3 é a soma dos dois anteriores, tá certo? Então, são formas diferentes aí da gente exprimir sequências, tá certo? Muito bem. E aí a gente definiu, né, o que era uma sequência ser convergente. Eu já adianto para vocês que esse daí seguramente vai ser o conceito mais importante dessa parte de sequências e também de séries, ok? A gente viu o que significava uma sequência ser convergente, a gente viu que era algo bastante parecido com aquilo que vocês viram na definição de limites de funções, né, da reta na reta, que vocês estudaram aí no curso de Cálculo 1. E depois, a partir de então, as perguntas que a gente gostaria de responder é sempre a seguinte: uma vez que nós conheçamos uma sequência, a gente gostaria de ter alguma forma, alguma ferramenta para a gente determinar se aquela sequência é ou não convergente, ok? E, se possível, calcular inclusive o limite dessa sequência, ou seja, para onde que é que ela converge, tudo bem? Bom, então é com esse, digamos assim, plano de fundo que a gente começa a aula de hoje. Porque basicamente nessa aula de hoje, essa aula de hoje vai ter dois momentos. Primeiramente a gente vai estudar as sequências monótonas e justamente ver como que isso daí interage com a convergência de sequências, ok? E depois a gente vai estudar as séries numéricas, que também constituem aí um objeto de estudo dessa segunda parte do nosso curso, ok? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? O que nós gostaríamos de fazer agora é determinar condições necessárias e suficientes para que uma sequência converja. Ou seja, se a gente conhecer uma sequência, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é que ela faz mesmo que a gente não conheça uma expressão explícita, né, para o que é que ela faz com cada número natural que você tem na entrada, às vezes dá para a gente conseguir mesmo assim determinar se essa sequência é ou não convergente e às vezes até achar o limite dela. Tudo bem? Bom, então esse que é o nosso objetivo a partir de agora, tá? Determinar condições sobre as quais sequências convergem ou não. Muito bem, então aqui a gente vai começar estudando as sequências crescentes e decrescentes, que no final das contas são justamente as sequências monótonas, tá?
Então veja, então a gente vai estudar aqui nessa sessão algumas condições para convergência ou divergência de uma dada sequência numérica xn. E a gente já vai começar logo com a principal definição, né? Que é a seguinte. Bom, então, imagina que nós tenhamos xn uma sequência numérica. Então nós dizemos que essa sequência ela é crescente se por um acaso, para todo m e n naturais, com m menor do que n, então xm é menor ou igual do que xn. Veja, o que isso aqui está dizendo para a gente, pessoal? Isso aqui está dizendo que é o seguinte, quando você olhar para essa sequência, quando você tiver a lista, quando você tiver acesso, digamos assim, à lista, né, que forma essa sequência, então tem aqui o x1, x2, aí uma hora vai ter um xm, né? Aí tem o xm mais 1, xm mais 2, uma hora vai ter o xn, que aqui perceba que eu estou supondo que o m é menor do que n, tá? Aí vai ter o xn mais 1 e assim por diante. Essa sequência ela vai ser crescente se sempre que você olhar para o cara que está na frente, ele for maior ou igual do que o cara que está atrás. Então, por exemplo, o x1 ele é menor ou igual do que o x2, que por sua vez é menor ou igual do que o x3, que é menor ou igual do que o x4, que é menor ou igual do que o xm, desde que o m seja maior ou igual do que todos esses daqui para trás, que vai ser menor ou igual do que o xm mais 1, que por sua vez vai ser menor ou igual do que o xn, desde que o n seja maior do que o m, e assim por diante. Ou seja, é uma sequência crescente. Por que ela é crescente? Porque os termos, os números que aparecem nas posições, ou seja, os termos dessa sequência, eles crescem. Na verdade, digamos assim que a definição mais precisa mesmo deveria ser a gente chamar uma sequência desse tipo de uma sequência não decrescente. Porque aqui você perceba que, segundo essa definição, uma sequência constante, ela é uma sequência crescente, segundo essa definição, ok? Então a gente vai convencionar, porque tudo isso é uma convenção, cada livro faz de um jeito, eu vou aqui fazer igual o Guidolizzi está fazendo, a gente vai convencionar, chamar de sequência crescente quando isso daqui acontece. Tem outros livros onde sequências desse tipo ele chamaria de sequências não decrescentes e chamaria de sequências crescentes quando essa desigualdade aqui ela é estrita, tudo bem? Mas não vai ser o nosso caso. E, da mesma forma, de maneira análoga, a gente define uma sequência como sendo decrescente se sempre que você tiver números naturais, onde m é menor do que n, então o contrário acontece, ou seja, o xm ele é maior ou igual do que o xn. Ou seja, os termos da sequência eles estão decrescendo, tá certo? Porque você percebe que o termo que vem anterior na lista, porque se o m é menor do que o n, o xm vem numa posição da lista anterior àquela na qual o xn aparece, correto? O termo que está anterior ele é maior ou igual do que o termo que vem depois, tudo bem? Então, novamente eu digo, isso daqui vai ter livro que chamaria uma sequência desse tipo como sendo uma sequência não crescente, porque o que você sabe é que ela não cresce, tá certo? Mas aqui a gente vai adotar a convenção de chamar essa sequência de uma sequência decrescente, tá? Então, em qualquer um dos casos, pessoal, a gente diz que essa sequência xn é o que nós chamamos de uma sequência monótona. Então, o que é uma sequência monótona? É uma sequência que ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser crescente ou então ela pode ser decrescente. Perceba que, segundo essa definição, uma sequência constante ela vai ser monótona e ela vai ser tanto crescente quanto decrescente, ok? Segundo essa definição. Bom, é sempre bom, conforme eu falei para vocês, embora o gráfico ele não demonstre nada, ele sempre é um instrumento interessante para a gente visualizar, né? E fazer com que o nosso cérebro assimile melhor o que de fato é a sequência. Tá? Então, uma sequência crescente, pessoal, vai ser o quê? Vai ser uma sequência, conforme eu falei para vocês, que os termos que vêm posteriores na sequência, eles são sempre maiores ou iguais do que os anteriores. Então, você perceba que esse ponto aqui, que corresponde ao ponto 2,x2, então essa altura aqui, olha, corresponde ao x2, essa altura corresponde ao x1, essa daqui é o x3, mais ou menos, né? Essa daqui é o x4 e assim por diante. Então você perceba que o x1, ele é menor ou igual do que o x2, que é menor ou igual do que o x3, que é menor ou igual do que o x4 e assim por diante. Então a sequência ela só cresce ou então ela fica parada, mas ela jamais vai decrescer, tudo bem? Ao passo que uma sequência que nós chamamos de decrescente, se a gente for pôr no gráfico ela vai caindo, né? Porque os termos vão sendo cada vez menores ou iguais conforme ele vai sendo indexado a entradas maiores.
Ou seja, o segundo é menor ou igual do que o primeiro, o terceiro é menor ou igual do que o segundo e assim por diante, ok? Muito bem, então a gente já estudou o que são sequências monótonas e vocês vão entender o porquê daqui a pouco, quando eu mostrar um teorema extremamente importante para vocês, tá certo? Excelente, então agora vamos ver aqui uma outra definição que também é crucial para o que a gente está querendo enunciar, tá? Então a gente diz, pessoal, que dada uma dada sequência xn, né, ela é o que a gente diz ser uma sequência limitada superiormente, se por um acaso existir um número real beta, que é maior ou igual do que todas as entradas da sequência. Todas, tem que ser maior ou igual do que todas, ok? Então, uma sequência limitada superiormente, se existir um número beta que é maior ou igual do que todas as entradas da sequência. Isso corresponde, pessoal, a gente ter um certo valor de beta que a gente pode pôr como sendo uma cota superior ao conjunto da sequência. Então imagina que essa sequência aqui, ela continua assim, ó, tá? Jamais ultrapassando essa linha aqui que eu vou chamar de beta, essa altura aqui. Então, se esse for o caso, esse beta seria um limitante superior para essa sequência, ou uma cota superior para essa sequência, ok? Bom, analogamente, a gente diz que uma sequência xn ela é limitada inferiormente se por um acaso existir um número real, alfa, que é menor ou igual do que todas as entradas da sequência. Então, novamente, se a gente supor aqui que essa sequência ela vai fazendo assim, então, por exemplo, qualquer número menor ou igual do que, por exemplo, essa altura aqui, serviria como sendo uma cota inferior para essa sequência, ou seja, um limitante inferior para essa sequência. Tá certo? Muito bem. Então, quando a gente tiver uma sequência, né, se xn for uma sequência limitada tanto inferiormente quanto superiormente, a gente diz pura e simplesmente que xn é uma sequência limitada, ok? Então, o que é uma sequência limitada? É uma sequência que ela é limitada tanto inferiormente quanto superiormente, ou seja, é uma sequência para a qual existem dois números reais, alfa e beta, de tal forma que xn é maior ou igual do que alfa e menor ou igual do que beta para todo n natural. Ok? Tá legal, pessoal. Então agora vejamos um exemplo justamente de uma sequência, né, que ela vai ser monótona, tá? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Então, imagina que a gente queira mostrar que essa sequência aqui, que é a sequência que pega n natural e leva em n dividido por n ao quadrado mais 1, suponhamos que a gente queira mostrar que ela é uma sequência decrescente, ok? Olha, esse aqui, pessoal, é um tipo de verificação que vocês têm que tentar fazer, tá certo? Vocês têm que pegar os exemplos, tanto que eu vou fazer quanto que tem no livro, tentar fazer de novo. Vocês pegarem um outro exercício que eu vou passar para vocês tentarem fazer, tudo bem? É importante vocês saberem fazer essas manipulações algébricas aí, tá certo? Bom, e aí, como que a gente vai provar que essa sequência ela é decrescente? Bom, a única coisa que a gente tem pela definição para fazer aliás, a única coisa que a gente tem para fazer é usar a definição, a gente não tem nenhuma outra ferramenta, né? E pela definição, essa sequência ela vai ser decrescente se para todo m e n naturais com m estritamente menor do que n, isso daqui implicar que o xm ele é menor ou igual do que o xn, ok? É isso daqui que a gente tem que provar. Ora, mas a gente provar isso é equivalente, eu afirmo para vocês que essa proposição é equivalente a gente provar que para todo n natural, xn é menor ou igual do que xn mais 1. Vocês concordam comigo ou não? É um exercício de lógica até interessante vocês tentarem demonstrar isso, e é de fato muito simples, tudo bem? É claro, né, que esse daqui implica no de baixo, né, porque essa proposição ela é mais forte do que a de baixo, porque aqui você está falando que para todo m menor do que n, para todo m e n naturais com m menor do que n, isso aqui acontece. Em particular, se você tomar um certo n, se você tomar esse n como sendo n mais 1 e esse m como sendo n, você perceba que o n é menor do que o n mais 1 e, portanto, isso aqui vai ser satisfeito. Então, essa implicação ela é direta, tudo bem? E essa implicação aqui, pessoal, também não é difícil, tudo bem? Se você supor que isso daqui vale, e se você quiser provar essa proposição de cima, basta você pegar dois números naturais m e n, e aí você vai perceber que se você for com m menor do que n, né, você perceba que se você chamar de p a diferença n menos p,
Quando você for somando m de 1 em 1, quando você tiver feito isso p vezes, você vai ter chegado no n. E aí, em cada passo, você vai ter essa desigualdade. Então, por transitividade, nos dois extremos, você vai ter xm de um lado e xm mais p do outro. Porque você vai ter xm, que é menor ou igual do que xm mais 1, que é menor ou igual do que xm mais 2, até xm mais p. Só que xm mais p é xn. Tudo bem? Porque você tomou o p como sendo n menos m. Então, com isso, você vai ter provado realmente que a volta também é verdadeira, tá certo? Então, é bastante simples a gente verificar que, de fato, vale uma equivalência entre essas duas proposições. E por que é que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai provar que essa sequência ela é decrescente, não provando isso, mas sim provando isso aqui. É isso aqui que a gente vai provar, tá certo? Então, por isso que eu digo que é suficiente nós provarmos que para todo n natural, xn mais 1 é menor ou igual do que... desculpa, né? Só que eu tenho que inverter tudo que eu falei, né? Porque a definição que eu dei é de uma sequência crescente. Na verdade, a sequência é decrescente. Então, xm aqui ele vai ser maior ou igual do que xn, e é suficiente para isso a gente provar que xn ele é maior ou igual do que xn mais 1. Tá? Então, você inverte tudo que eu falei. No final das contas, se você chamar de m, n... Enfim, a ideia é a mesma para fazer a demonstração, tá certo? Não vou ficar repetindo porque vai ficar chovendo no molhado. Ok, pessoal? Então, é suficiente para a gente provar que essa sequência ela é decrescente, a gente provar que vale essa proposição aqui, tá certo? Pois bem, façamos isso. Então, veja bem, então é suficiente a gente provar que xn mais 1 é menor ou igual do que xn para todo n natural, onde xn é, obviamente, a expressão que nós temos ali na nossa sequência, ou seja, xn é n dividido por n ao quadrado mais 1, ok? Bom, então veja bem, o que a gente quer provar? A gente quer provar, no final das contas, que xn mais 1 é menor ou igual do que xn. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz assim, vamos escrever essa proposição que está aqui, tudo bem? Eu ainda não sei se ela é verdadeira. Eu estou pegando um n natural qualquer e estou querendo avaliar se isso aqui é verdadeiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa proposição e depois a gente vai reescrevê-la de uma maneira equivalente, de maneira que nós saibamos verificar uma proposição que é equivalente a ela, que seja mais simples de analisar. Tá certo? Às vezes é muito útil a gente fazer esse tipo de raciocínio inverso. Você começa de onde você quer chegar e vai tentando trabalhar com essa expressão de maneira a obter algo que seja equivalente àquilo que você quer provar e que seja mais fácil de ser verificado. Tudo bem? E é justamente o que se faz aqui. Veja, isso é menor ou igual do que isso, se e somente se. Isso daqui é não negativo, porque isso aqui é maior ou igual do que 1. Isso aqui também, portanto, você pode passar esse cara para lá multiplicando, esse cara para cá multiplicando, que a desigualdade não vai se alterar. Certo? Sempre que a gente passa algo multiplicando para o outro lado ou dividindo, tem que verificar o sinal daquilo que a gente está multiplicando ou dividindo, porque se for negativo, você tem que trocar a desigualdade. Ok? Aqui não é o caso. Então, isso aqui é a mesma coisa que n mais 1, que multiplica n ao quadrado mais 1, menor ou igual do que n, que multiplica n mais 1 ao quadrado mais 1. Quando eu multiplicar por n, vai ficar essa expressão aqui. Tá certo? Agora, o que a gente faz? A gente abre tudo que tem para abrir aqui. Então, aqui a gente vai fazer n vezes n quadrado, n ao cubo, n vezes 1, n quadrado mais 1. Tá aqui. Aqui você também abre todas as expressões, tudo bem? Esse n ao cubo vai cancelar com esse, porque você tem dos dois lados. Esse n cancela com esse, porque você tem dos dois lados, tá certo? E aí, o que você faz? Pega esse cara, joga para lá, então vai ficar 2n ao quadrado menos n ao quadrado, que dá isso. Aqui você tem n, que está aqui, tá certo? E aí você tem esse 1, que ele era para estar negativo, isso aqui era para ser menos, né? Será que eu errei alguma coisa? Isso aqui está errado, hein? Ih, será que eu vou... Vamos ver aqui. Acho que eu vou ter que refazer isso aqui, hein? Porque aqui está errado, né? Isso aqui é mais 1, né? Quando eu jogar para o lado de lá, então vai ficar 2n ao quadrado menos n ao quadrado, tá certo? Esse n cancelou com o outro, né? Esse n está aqui, vai ficar aqui mesmo. Isso aqui é menos 1. Menos 1, tá? Então, isso aqui eu ainda não sei. Eu vou verificar agora que isso daqui acontece. Tá certo? Então, verifiquemos, né? Se n ao quadrado mais n menos 1 é sempre um polinômio maior ou igual do que 0, né? Quer dizer, isso aqui tem que acontecer para todo n maior ou igual do que 1, no final das contas, que é o primeiro natural.
Como é que a gente faz isso, né? Bom, vamos torcer para o discriminante desse... Veja, o gráfico desse polinômio na variável n é uma parábola voltada para cima, vamos torcer para o discriminante ser negativo, né? Porque aí eu sei que isso aqui é positivo para todo n. Mas ainda que seja negativo, se por um acaso 1 for menor do que a segunda raiz, do que a maior das raízes, está tudo certo também. Tudo bem? Então, vejamos aqui, quem que é o delta aqui desse polinômio, né? Então vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha que beleza, né? Então isso aqui é 5. Ah não, deu positivo, né? Então aqui a gente vai ter que achar as raízes mesmo. Então quais são as raízes aqui desse polinômio aqui? Ok? Então você vai ter a primeira. Então isso aqui vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de 5, sobre 2a. Tá certo? Então o 1 mesmo, ele vai ser maior do que esse cara aqui. Por quê? Porque se vocês forem verificar, façam na calculadora, tá? Para facilitar. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, isso daqui é menor do que 1. E por que isso aqui é menor do que 1, né? Veja, isso aqui acontece se somente ser menos 1 mais raiz de 5 for menor do que 2. O que acontece se somente ser raiz de 5 for menor do que 3. E a gente sabe que isso daqui acontece por quê? Porque raiz de 5 é menor do que raiz de 9, que é 3. Tá certo? Então é óbvio que isso daqui acontece. Então, realmente, isso daqui acontece para todo n natural, começando do 1 mesmo, e, portanto, isso daqui também acontece e, finalmente, a gente provou que essa sequência ela é decrescente. Tudo bem, pessoal? Muito bem, pessoal. Bom, então, o resultado agora aqui que a gente vai fazer, ele é um dos teoremas mais importantes aí da análise na reta, tá certo? É um teorema que ele fala o seguinte, ele nos dá uma condição necessária e suficiente para que ele nos dá uma condição suficiente para que uma sequência seja convergente, ok? E ele justamente usa esses dois conceitos com os quais a gente trabalhou até agora, que é a monotonia de uma sequência e a limitação de uma sequência, tá certo? Então o teorema, o enunciado dele é muito simples, ele fala assim, toda sequência monótona e limitada é convergente, tá certo? Então se você tem aí uma sequência que ela, na verdade o que vale é algo ainda mais forte do que o teorema diz, tá? Se você sabe que uma sequência ela é crescente, monótona crescente e limitada apenas superiormente, se você tem essa informação, você já sabe que ela é convergente. Mas isso aí é direto, né? Porque toda sequência crescente ela vai ser limitada inferiormente pelo seu primeiro termo, tá certo? E assim como toda sequência decrescente que é limitada inferiormente, ela também é convergente. Por quê? Porque ela também já é limitada superiormente pelo seu primeiro termo, ok? Então, toda sequência monótona e limitada é convergente. Bom, isso é um teorema e a gente vai demonstrar detalhadamente esse teorema, tá? Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente vai, digamos assim, eu até entendo que isso aqui está um pouquinho acima, né, de um curso de cálculo 2, mas para um curso de matemática é interessante vocês já terem um pouco de contato com esse tipo de argumento que vocês vão tanto utilizar em outros cursos, como por exemplo no curso de análise na reta que vocês farão. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos supor então que a gente tem uma sequência que ela é monótona e limitada, tá certo? E a gente quer provar que ela é convergente. Bom, se ela é monótona, a gente sabe que ela é crescente ou então ela é decrescente, ok? Então a gente vai supor, sem perda de generalidade, que essa sequência ela é crescente. Quando a gente usa essa frase aqui, pessoal, suponhamos, sem perda de generalidade, que essa sequência é crescente, por que a gente usa essa frase? Porque se por um acaso ela fosse se ela fosse decrescente, o argumento seria totalmente análogo. E a gente não vai ficar repetindo duas vezes o mesmo argumento. Então a gente faz para quando a sequência é crescente, tá certo? E aí quando ela for decrescente, o argumento ele é absolutamente análogo. Tudo bem? Então veja bem, então a gente está trabalhando com uma sequência que ela é crescente. A gente tem essa informação. E perceba, pessoal, que por hipótese essa sequência xn ela é limitada, em particular ela é limitada superiormente, tá? Bom, se ela é limitada superiormente, então isso significa que esse conjunto A aqui, olha, que é o quê? O conjunto dos termos da sequência, tudo bem? Por exemplo, quando você toma, a gente não pode confundir a sequência em si com o conjunto dos seus termos, tá? São dois objetos matemáticos de natureza diferente. Você perceba que essa sequência aqui é uma lista ordenada, onde faz diferença a ordem na qual você dispõe os elementos, enquanto que isso daqui não é uma lista, isso daqui é um conjunto formado por diversos
números reais, x1, x2 até xn. Se eu quiser escrever isso aqui como sendo x2, x47, x1, enfim, eu posso escrever do jeito que eu quiser, a ordem na qual eu estou escrevendo não importa, enquanto que aqui importa, tá? Então são duas coisas diferentes, beleza? Mas o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que se uma sequência é limitada superiormente, então a gente sabe que existe um beta, número real, de tal forma que xn é menor ou igual do que beta para todo n natural, concorda não? Pois bem, isso significa justamente que esse conjunto aqui, que é um subconjunto da reta, ele é limitado superiormente. Por quem? Por exemplo, por aquele beta que limita superiormente a sequência xn. Tá certo? E é claro que esse conjunto vai ser não vazio, porque de fato ele vai ter pelo menos um elemento, né? Na pior das hipóteses, essa sequência é constante, caso no qual o A teria apenas um elemento, mas pelo menos um ele tem. Então esse conjunto ele é não vazio e limitado superiormente. Ok? Muito bem. Agora eu vou fazer aqui uma pequena pausa na demonstração e vou introduzir alguns conceitos aqui que vocês ainda não viram, talvez, tá? Então veja bem, então isso daqui na verdade é uma pausa na demonstração, onde a gente vai começar a introduzir alguns conceitos que a gente vai precisar para finalizar a demonstração, ok? Bom, então a gente diz que M é uma cota superior, a gente diz que M é uma cota superior para um conjunto A se por um acaso Y for menor ou igual do que M para todo Y pertencente a A. Ou seja, é mais ou menos o elementar, né? Um cara ele é uma cota superior de um conjunto se todo elemento do conjunto for menor ou igual do que ele. Ok? Muito bem, isso é uma coisa. Guarde essa informação. Agora, vamos colocar uma outra informação. Vamos explicar aqui algo que vocês vão estudar muito mais detalhadamente no curso de análise na reta, que é uma certa propriedade que a reta real tem, que é a chamada de completude. Tudo bem? Lá no comecinho do curso de análise na reta, vocês vão estudar quem que é o conjunto dos números reais. Porque de maneira indutiva, né, de maneira intuitiva, a gente pensa que sabe quem que é o conjunto dos números reais. Mas de fato, o que a gente está acostumado é lidar com alguns números reais. E muito poucos, inclusive, porque de números irracionais que formam a maioria esmagadora dos números reais, a gente está acostumado a lidar com o quê? Π, E e eventualmente frações disso, né? No máximo essas coisas. Mas enfim, o conjunto dos números reais é algo muito mais rico. E quando você para estudar o conjunto dos números reais por si só, você percebe que o conjunto dos números reais ele é o que a gente chama que ele é um corpo ordenado e completo. Tá? Então ele tem essa propriedade de completude. Tá? O que isso significa que a reta tem essa propriedade de completude? Significa que ele satisfaz a seguinte propriedade, que por sua vez é chamado de postulado de Dedekind, tá? Que fala o seguinte: a reta ela tem a propriedade da completude por quê? Porque para todo subconjunto da reta que é limitado superiormente e não vazio, esse cara ele admite um supremo, ok? Denotado por supremo de y. Aí você se pergunta, puxa, mas o que é um supremo? Né? O que é o supremo de um conjunto? Pois bem, o supremo a gente pode caracterizar em termos de épsilons, tudo bem? Mas a gente pode, digamos assim, acho que nesse momento é mais interessante caracterizá-lo de uma maneira um pouco mais simples, tá? O que é o supremo de um conjunto? Ele é a menor das cotas superiores desse conjunto. Então veja, pega um conjunto limitado superiormente. Você sabe que, por definição, ele admite pelo menos uma cota superior. Mas, de fato, se ele admite uma, ele admite infinitas, porque qualquer número maior do que essa cota superior também vai ser uma cota superior para o conjunto. Tá certo? Então, o que é o supremo de um conjunto? É a menor dentre todas as cotas superiores. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para um exemplo que deixa tudo muito mais simples. Pega aqui na reta real, vamos pegar um intervalo da reta. Está aqui, o intervalo AB, aberto, tá? Pergunto para vocês, por exemplo, esse número C aqui, ele é uma cota superior para esse conjunto A, que é o intervalo AB? Sim, por quê? Porque C é maior ou igual do que todo Y para Y entre A e B, ok? Só que esse cara, eu pergunto, ele é a menor das cotas superiores? Não, esse cara aqui é uma cota superior ainda, que é menor do que aquela. Eu me pergunto, essa daqui é uma cota superior? Ela é a menor das cotas superiores? Não, porque essa daqui é ainda menor. Essa daqui é a menor? Não, porque tem outras aqui também, infinitas.
No final das contas, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que o supremo desse conjunto vai ser quem? Vai ser justamente esse extremo direito, né? O extremo superior do intervalo. Esse cara aqui que é o supremo. Por quê? Porque qualquer outro número menor do que ele não vai ser cota superior do conjunto. Se você pega esse número aqui, digamos, escrito da forma b menos epsilon, para epsilon positivo e bem pequenininho, que está à esquerda de b, esse cara vai ser cota superior para o conjunto A? Não. Por quê? Porque esse cara aqui, que eu vou chamar de D, ele é um cara que está no intervalo, porque ele está entre A e B, e ele é maior do que B menos epsilon. Tudo bem, pessoal? Então, o supremo de um conjunto é a menor dentre todas as cotas superiores. Tá certo? E o que acontece? A reta tem essa propriedade que todo conjunto limitado superiormente e não vazio, ele admite uma cota superior. Desculpa, ele admite um supremo. Tudo bem? Muito bem. Então, digamos assim, essa introdução de conceitos para a gente finalizar a demonstração, finalizou aqui. Tudo bem? Agora a gente vai prosseguir. Então, veja. Esse conjunto A, que nada mais é do que o conjunto dos termos da sequência, a gente já sabe, por um lado, que ele é não vazio, e a gente sabe que ele também é limitado superiormente, porque isso daí está na hipótese, tá? Então a gente sabe que, sendo esse um conjunto não vazio e limitado superiormente, um subconjunto da reta dessa forma, a gente sabe que existe um L, que é o supremo desse conjunto A. Ou seja, o que é esse L? Ele é a menor das cotas superiores do conjunto A. Perceba que quem que é o A? É o conjunto dos termos da sequência. Então, se a gente for pôr num gráfico, essa sequência, ela está, digamos assim, veja, não tem como ela não convergir para L, tá? Já adianto para vocês que o candidato a limite dessa sequência é L. E por quê? Porque, veja, por um lado a sequência ela é crescente, então ela não pode decrescer, ela não pode decair. Ela sempre tem que ir crescendo. E por outro lado, ela é limitada superiormente pelo L e pior, ou melhor, não sei, o L é a menor das cotas superiores. Ou seja, existem termos da sequência que estão se aproximando arbitrariamente de L. Porque caso contrário, quando eu pegasse um número menor do que L, esse cara seria uma cota superior, mas ele não é. Porque o L que é o supremo, o L que é a menor delas. Tudo bem? Então, eu afirmo para vocês que o fato de L ser o supremo de A, isso implica que o limite de xn é L. Por quê? Veja bem. Agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai provar usando a definição de limite que xn converge para L. Tá certo? Então, o que a gente quer provar? O que a gente quer fazer? A gente quer provar que para todo epsilon positivo existe um n0 natural, de tal forma que se n for maior ou igual do que n0, então xn menos L é menor do que epsilon. Ou seja, né? Isso é equivalente a gente falar que xn ele é menor do que L mais epsilon e é maior do que L menos epsilon. É isso daqui que a gente quer provar. Ok? Então vamos lá, vamos dar um epsilon e vamos correr atrás desse n0. Então está aqui. Dado o epsilon positivo, primeiramente a gente simplesmente faz uma observação. Perceba que L menos epsilon é menor do que L. Então vamos supor que vamos supor que epsilon seja esse tamanho aqui, ó. Tá? Vamos supor que esse segmentinho ele tenha tamanho epsilon, de tal forma que esse daqui seja o número L menos epsilon. Tudo bem? Bom, veja, L menos epsilon é menor do que L. Por outro lado, L é o supremo de A. Se L é o supremo de A, então ele é a menor das cotas superiores de A. Ou seja, qualquer número menor do que ele não pode ser cota superior de A. Então o fato é que L menos epsilon não é cota superior de A. Fato. Sabemos disso, porque L é supremo e L menos epsilon é menor do que L. Beleza? Ora, mas se L menos epsilon não é cota superior de A, o que isso significa? Significa que tem algum elemento de A que é maior do que L menos epsilon. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que existe um cara que pertence a A que é menor do que L menos... Desculpa, que é maior do que L menos epsilon. Certo? Porque esse daqui não é cota superior de A. Ora, mas os elementos de A, eles têm tudo uma cara bonitinha, né? É o x1, x2 e assim por diante.
Então o elemento genérico dele nada mais justo do que eu chamá-lo de x subíndice alguma coisa, correto? Pois bem, esse alguma coisa é justamente aquilo que eu vou chamar de n0. Eu sei que existe algum elemento do A, que aqui eu estou chamando de xn0, que é maior do que L menos epsilon, ok? Onde n0 é um número natural. Mas veja bem, xn não é uma sequência crescente, é uma sequência crescente. O que isso significa? Que se n for maior ou igual do que n0, então o xn ele vai ser maior ou igual do que o x. Então veja bem, então eu vou escrever assim. Então xn vai ser maior ou igual do que o xn0, certo? Só que tem uma coisa, eu escolhi esse xn0 satisfazendo isso daqui, olha. Beleza? Então, por outro lado, pessoal, xn ele pertence a A, correto? E o A ele tem como cota superior o L, porque o L ele é o supremo e, portanto, ele é uma cota superior, inclusive é a menor delas. Então eu sei que xn é menor ou igual do que L. E o L é obviamente menor do que L mais epsilon. Ou seja, isso aqui implica, tá? Eu vou escrever, a desigualdade aqui está tudo por... Eles estão escritas tudo ao contrário, né? A ordem dela, mas está tudo certo. No final das contas, isso aqui significa que L menos epsilon é menor do que xn, que é menor do que L mais epsilon. Ou seja, provamos justamente isso daqui que a gente queria aqui para todo epsilon. Existe um n0 natural que é esse daqui, tá certo? De tal forma que se n for maior ou igual do que n0, xn está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, pela definição, a gente provou que o xn converge para L. E era justamente o que a gente queria fazer. Ou seja, pessoal, de fato, toda sequência monótona, toda sequência monótona ilimitada, ela é convergente. Tá certo? Então perceba que, claro, que aqui o raciocínio análogo, né? Se você supor que xn é decrescente, ele é ilimitado também, é análogo, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem, pessoal? Provem isso daqui, olha. Provem. Olhem para a demonstração, tentem aprender direitinho, depois tentem fazer sozinho isso daqui. Tudo bem? Porque se vocês conseguirem, significa que vocês assimilaram bem os argumentos. Pessoal, isso vai ser muito importante para vocês. Vocês não fazem ideia do quanto esse tipo de argumento vai ser importante para vocês. E vocês terem contato com isso agora é essencial, essencial. Tudo bem? Então, eu sei que é muito mais fácil deixar isso aqui de lado, mas eu sigo o meu conselho, pessoal, não deixem, porque isso daí vai trazer uma vantagem muito grande para vocês quando vocês forem fazer outras disciplinas. Tudo bem? Bom, então aqui, né, só para a gente ressaltar, pessoal, a gente provou, no final das contas, algo ainda mais forte do que o que foi enunciado, né? A gente provou que toda sequência crescente ilimitada superiormente é convergente, assim como toda sequência decrescente ilimitada inferiormente é convergente também, tá? Então, toda sequência monótona ilimitada é convergente. Isso vai ser muito importante para muitas das coisas que a gente vai fazer aqui, ok? Então, exemplo, né? Veja bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa sequência aqui, olha. A sequência Sn, que é a sequência das somas parciais associadas a uma outra sequência, que é a sequência que pega k e leva em 1 sobre k ao quadrado. Veja bem, então aqui é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem uma sequência 1 sobre k para k natural, que é a sequência... 1 sobre k ao quadrado, né? Que é a sequência 1, 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto, 1 nono, 1 16 avos, 1 25 avos e assim por diante. Ok? E aí, eu estou construindo, usando essa sequência, uma outra sequência, que é justamente, então isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 quarto, 1 nono, 1 16 avos, 1 25, 1 36 e assim por diante, né? Então, o que é o Sn? Ora, é assim, você pega até a enésima entrada e soma todo mundo que está dali para trás. O resultado você chama de Sn. Então, no caso aqui, isso aqui para mim seria o S5, tá certo? Então, a gente quer provar, aqui está se perguntando, essa sequência ela é convergente ou ela é divergente? Bom, uma coisa é fato. Se a gente for capaz de provar que essa sequência ela é monótona e ilimitada, então ela vai ser convergente. Beleza? Pois bem, então vamos estudar essa sequência. Bom, primeira coisa, perceba que ela é uma sequência facilmente verificável que é
é fácil verificar que essa sequência é crescente. Por que que ela é crescente? Porque é o seguinte, quando você pega n, um número natural qualquer, e você olha para o Sn mais 1, o que que é isso? Ora, isso aqui é o 1 sobre k mais 1, desculpa, 1 sobre k ao quadrado, quando k é igual a 1, mais 1 sobre k ao quadrado, quando k é igual a 2. Você vai fazendo isso até que o k é igual a n mais 1. Isso corresponde a você somar as n primeiras parcelas, o que por sua vez está escrito aqui, e depois você soma aquela que estava faltando, que é a última, que é essa daqui, certo? Só que quando você somou as n primeiras, você obteve justamente o Sn, porque o Sn é justamente a soma das n primeiras parcelas dessa sequência aqui. Beleza? Então isso daqui é Sn mais esse termo aqui. Ora, como n é um número natural, esse número aqui, ele é positivo, e portanto você sabe que isso mais isso é maior ou igual do que Sn. Porque você tem aqui o Sn mais um termo positivo. De fato, isso aqui é estrito, tá? Ele é estritamente maior do que o Sn. Beleza? Então é fácil ver que realmente, pela definição, essa sequência ela é crescente. De fato, é uma sequência estritamente crescente, porque ela só cresce, ela nunca fica parada. Ok? Então, para isso, para a gente provar que essa sequência... Veja, essa sequência já é crescente. Então, para a gente provar que ela é convergente, só falta provar que ela é limitada. Certo? Mas aí que tá. Por ela ser crescente, você não precisa provar que ela é limitada inferiormente. Porque os seus termos, eles só crescem. Então, todos os termos, eles são limitados pelo primeiro. O primeiro é limitado todos os seus termos são limitados inferiormente pelo primeiro. Porque é óbvio, pessoal, que como S1 é menor ou igual do que S2, que é menor ou igual do que Sn e assim por diante, então é óbvio, né, que Sn é maior ou igual do que o S1 para todo o n natural. Ou seja, esse cara aqui serve como sendo o meu alfa, que é uma cota inferior para essa sequência. Então eu nem preciso verificar que essa sequência é limitada inferiormente. Isso daí é desnecessário. Tudo bem? O que de fato a gente precisa provar é que ela é limitada superiormente. Isso daí não é trivial. E tampouco é imediato. Tudo bem? E perceba, né? E não é para ser mesmo, porque você perceba que conforme o n está crescendo, você está somando cada vez mais gente. E mais termos positivos. Então, existe um risco dessa soma explodir para mais infinito. E em alguns casos isso acontece. Não é o caso desse exemplo, mas vai ter outros exemplos, a gente vai ver daqui a pouco, aonde isso daqui iria explodir para mais infinito. Algo parecido com isso, tá? Então vamos lá, vamos mostrar que realmente essa sequência ela é limitada superiormente, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, perceba uma coisa. Quem que é o Sn? O Sn a gente sabe que é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, até 1 sobre n ao quadrado, ok? Então vamos fazer assim, vamos plotar aqui no eixo xy a curva, essa curva aqui, que é a curva 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Essa curva aqui que está plotada. Vocês sabem, né, que ela tem como assíntota vertical o eixo y e como assíntota horizontal o eixo x. Tá certo? Ela explode aqui para o infinito, para o mais infinito quando o x se aproxima de zero pela direita e ela vai para zero quando o x tende a mais infinito. Tudo isso aqui vocês sabem. E aí, pessoal, perceba uma coisa, olha. Quando você olha, então, esse termo aqui não, tá? Esse daqui a gente vai deixar ele quietinho. Eu vou só escrever aqui. Mas quando você olha para isso daqui, 1 sobre 2 ao quadrado, isso daqui é a área desse retângulo aqui que está achurado. Por quê? Porque esse retângulo ele tem a altura correspondendo à imagem de 2 por essa função, que por sua vez é 1 sobre 2 ao quadrado, e a base dele mede 1. Porque esse daqui é o retângulo que tem como base o intervalo 1, 2. Então a área desse retângulo é o quê? Base, que é 1, vezes a altura, que é 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado. Certo? O 1 sobre 3 ao quadrado que viria depois, ele corresponde à área desse retângulo aqui que está achurado depois. Por quê? Porque a área desse retângulo é o quê? É a área da base, quer dizer, o comprimento da base, que é 1, vezes a altura. Só que a altura é justamente a imagem de 3 por essa função, que é 1 sobre 3 ao quadrado. Tudo bem? Que é 1/9 no caso. Então, esse retângulo aqui, ele tem a área dele mede justamente 1 sobre 3 ao quadrado. E você vai fazendo isso com todos, até que quando você chegar no nésimo, você vai perceber que 1 sobre n ao quadrado corresponde justamente digamos assim, a área do retângulo que tem como base os intervalos n-1 até n, e como altura
a imagem de n pela função 1 sobre x ao quadrado. Então, a partir do 1, o 1 não, tá? Mas a partir daqui, essa soma aqui é a soma das áreas desses retângulos. Ocorre, pessoal, que esses retângulos estão sempre abaixo dessa curva aqui. Por esse motivo, quando você for fazer essa soma, a soma das áreas do retângulo, desses retângulos, é obviamente menor do que a integral de 1 até n dessa função. Por quê? Porque quando você considera a integral, você está considerando essa área toda aqui, que inclui a área de cada um dos retângulos cujas áreas estão aqui, são parcelas dessa soma, só que você ainda tem áreas que não haviam sido computadas, como essa daqui, essa daqui, essa daqui e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, conhecendo integrais como vocês já conhecem, vocês vão concordar comigo que, de fato, essa soma a partir desse termo aqui, olha, essa soma aqui, ela é menor estritamente do que essa integral aqui. Correto ou não? Isso aqui vale para todo n natural. Para todo n natural. Tudo bem? Ou seja, no final das contas, quando você... Então veja, o que a gente gostaria agora, o que a gente quer provar é que xn é uma sequência limitada superiormente. Então, o que a gente provou é que Sn é menor do que uma outra sequência. Isso daqui também é uma sequência. Veja, é a sequência que para todo n associa x subíndice n, que é o quê? 1 mais a integral de 1 até n de 1 sobre x ao quadrado dx. Ora, para cada n natural, isso daqui é um número real. Portanto, isso daqui é uma sequência. Então, a gente sabe que o Sn é estritamente menor do que xn para todo n natural. Então, veja, se a gente for capaz de provar que essa sequência é limitada superiormente, obviamente essa daqui também vai ser, porque essa daqui é dominada pela de cima. Tudo bem? Então, é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai analisar essa sequência aqui e a gente vai tentar provar que ela é limitada superiormente. Para isso, a gente faz o quê? Calcula xn. Quem que é xn? É isso daqui. Bom, então é 1 mais a integral de 1 até n de 1 sobre x ao quadrado dx. Bom, o integrando é uma função estritamente positiva. Então é óbvio, pessoal, que essa integral até n vai ser menor do que a integral até mais infinito. Porque aqui você parou até um certo n, quando você calcula a integral até o mais infinito, você computa uma área que não havia sido computada antes. Então é óbvio que essa integral, na verdade, é estritamente maior do que o número que está à esquerda. Certo? Agora vamos ver o que é que dá essa integral aqui. Veja, isso aqui é uma integral imprópria, porque você está com uma integral no intervalo ilimitado, e por definição a gente sabe que isso daqui é 1 mais o limite da integral, né, de 1 até t, quando t tende a mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. Ora, isso daqui, quando a gente calcula uma primitiva para isso, vai dar x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Quando a gente aplica entre t e 1, isso daqui vai ser, quando for em t vai dar menos 1 sobre t, quando for em 1 vai dar mais 1. Tá certo? Então, isso daqui é igual, na verdade, isso daqui é igual a 1 mais o limite quando t vai para mais infinito disso daqui. Ora, mas isso daqui vai para zero. Então, 1 mais esse limite é igual a 2. Então perceba que essa área que está compreendida entre as retas x igual a 1, o eixo x e o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado é uma área menor do que 2. Tá certo? Então isso significa, quer dizer, isso quando você soma 1, né? Quando você soma 1 a isso. Então isso significa que xn é menor ou igual do que 2 para todo n e, portanto, o Sn também é menor ou igual do que 2. Ok? Por esse motivo, a gente sabe que xn é uma sequência limitada superiormente, como conseguinte o Sn também. Ora, então como o Sn é uma sequência crescente e limitada superiormente, então ela é uma sequência convergente e converge para algum número que é menor ou igual do que 2. Quem que é o limite dessa sequência? Não sei. Mas ele seguramente é menor ou igual do que 2. Por quê? Porque 2 é uma cota superior para essa sequência. Foi o que a gente acabou de provar. Tudo bem, pessoal? Muito bem, pessoal. Então a gente viu aqui um exemplo, né, de uma sequência que ela era convergente por ser limitada e monótona, correto? Agora sim, quando a gente fez aquele teorema, né, que eu falei para vocês que era um teorema muito importante, né, que falava que toda sequência monótona e limitada ela é convergente, alguém poderia ter me feito uma pergunta que seria muito inteligente, que é o seguinte: beleza, professor,
toda sequência monótona e ilimitada ela é convergente. Agora sim, será que não dá para tirar alguma coisa desse teorema? Será que não dá para tirar alguma hipótese nesse teorema? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque os teoremas eles aparecem para a gente e dá a impressão que eles já nasceram prontos, né? Que alguém acordou, vou enunciar um teorema aqui e já enuncia o teorema sob a sua forma ótima, ou seja, de maneira que não tem nenhuma hipótese sobrando. Isso daí não é assim que funciona de maneira geral. Claro que esses teoremas já são coisas antigas, coisas muito bem estudadas, já foram tudo lapidado, então aqui vai estar sendo mostrado para vocês na sua forma ótima. Agora, quando você faz aí um artigo original, né, e você prova um teorema, algo que está ali no limite da fronteira do conhecimento, é comum, às vezes, você colocar hipótese a mais, que você não percebeu que estava sobrando. Então a pergunta que fica é, será que a limitação da sequência ela é uma hipótese essencial para a convergência, dada que ela seja monótona? Ou seja, será que se uma sequência ela for apenas monótona, ela já não é convergente? É uma pergunta que cabe. Tudo bem? Então, esse exemplo aqui, é claro que daria para dar outros exemplos muito mais simples, né? Você pega a sequência xn igual a n, é um exemplo de uma sequência monótona que não vai ser convergente, ela vai divergir para mais infinito mesmo, tá? Mas um exemplo um pouco mais elaborado seria esse daqui, por exemplo. Isso daqui é uma sequência Sn que está associado a uma outra sequência, que é a sequência 1 sobre k para k natural, que a gente vai perceber que ela vai ser uma sequência que, embora ela seja monótona, porque ela é crescente, ela não vai ser convergente. Pelo contrário, ela vai ser divergente. Ok? Então, antes da gente estudar esse exemplo, vamos entender o que é que ele diz, tá? E isso daqui é muito importante, pessoal, porque é realmente surpreendente o que está sendo dito aqui, que a princípio a gente não percebe, tá? Eu já adianto para vocês que a gente vai provar que essa sequência aqui, o limite de Sn quando n vai para mais infinito, que por sua vez, né, é o limite do somatório de 1 sobre k para k indo de 1 até n, quando n vai para mais infinito, isso daqui eu já adianto para vocês que vai dar mais infinito, certo? Agora vamos entender o que está sendo feito aqui. A gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando a sequência 1 sobre k, que é a sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre n e assim por diante. E aí para cada n fixo, você está somando todas as parcelas anteriores a ela. Ok? Isso daqui é o que a gente está chamando de Sn quando você soma tudo. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai perceber que conforme você vai somando mais termos, isso daqui vai explodindo para mais infinito. E de certa forma isso é surpreendente, porque embora você vá somando mais e mais termos, os termos que você está somando, eles vão sendo cada vez menores. Porque, por exemplo, quando você pega o n igual a 1 milhão, o último termo que você somou foi 1 sobre 1 milhão. Quando você for para o seguinte, você vai pegar tudo aquilo que você já tinha e vai somar 1 sobre 1 milhão e 1, que é algo muito pequeno, é uma fração muito pequena, tá certo? Mas ela é pequena? Sim, mas ela não é pequena a ponto de você fazer com que essa soma convirja. Essa soma vai explodir. Então você sabe o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte, que se você pegar, por exemplo, um copo de água, e você pegar e despejar um copo de água, ou seja, você despejou um copo de água, é o primeiro termo dessa soma. Tá certo? Depois você pega e enche ele pela metade e despeja. Você somou o segundo termo dessa soma, que é 1 sobre 2. Depois você enche 1/3 desse copo e despeja. Depois você enche 1/4 do copo, despeja. 1/5 do copo, despeja. E vai fazendo isso. 1/10 do copo, 1/100 do copo, 1/1000 do copo. Você percebe que vai chegar numa hora que você está pondo uma fração tão pequena do copo que quase que você não consegue nem ver a lâmina d'água que vai estar ali. Tá certo? Mas se você for capaz de fazendo isso num tempo infinito, você vai encher qualquer recipiente que você quiser. Ou seja, seguindo esse procedimento, você pode pegar uma banheira, uma piscina olímpica vazia e enchê-la dessa forma. Coloca um copo de água, depois põe meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Você vai ficar muito tempo. Uma hora você vai encher, ela vai transbordar. Se você continuar fazendo isso, você vai inundar toda a sua cidade. Se você continuar fazendo isso, você vai inundar o seu país. Você inunda tudo. Você inunda o planeta Terra. Se você tivesse capacidade de fazer isso, você iria
encher todo o universo observável de água, tá certo? E ainda faltaria uma quantidade infinita de volume para você encher. É isso que acontece. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é uma coisa surpreendente, né? Vocês não acham surpreendente isso? Uma coisa interessante, né? Então, enfim, basicamente é isso que está acontecendo, tá? Mas tudo bem, vamos ver aqui que de fato mesmo isso daqui acontece. Porque por enquanto eu só estou falando para vocês que isso acontece, mas vocês estão apenas acreditando em mim. Agora a gente vai provar que realmente isso daqui acontece, tá? Então vamos lá. Vamos primeiramente mostrar que SN é uma sequência crescente, né? Por que ela é crescente? Novamente, porque quando você olha para SN mais 1, isso daqui é a soma dos N primeiros termos, que está aqui, e depois você pega e soma o último, que está aqui. Mas quando você somou os N primeiros, isso aqui correspondia a SN. E aí é claro que essa soma é estritamente maior do que SN, porque isso daqui é maior do que zero. Tudo bem? Então realmente essa sequência é crescente. Além disso, pessoal, vamos fazer um raciocínio bastante semelhante àquilo que a gente fez no exemplo anterior. Só que agora, ao invés de a gente plotar a função 1 sobre x ao quadrado, a gente vai plotar a função 1 sobre x, que é essa daqui. Que é uma sequência, é uma função que parece, né, ela se parece bastante com a anterior. O eixo y é uma assíntota vertical, o eixo x é uma assíntota horizontal, tudo bem? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perceber o seguinte, SN é quem? É 1 mais meio, mais 1/3 até 1 sobre n, tá certo? Aí veja bem, esse primeiro termo aqui dessa soma, isso daqui corresponde à área do retângulo que tem base no intervalo 1, 2, tá certo? E a altura igual à imagem desse cara, perceba, antes era a imagem do extremo direito do intervalo pela função, aqui não, é a imagem do extremo esquerdo do intervalo pela função. Tá certo? Isso daqui corresponde à área desse retângulo aqui, que tem base nesse intervalo, e a altura igual à imagem de 1 pela função, porque aqui a base vale 1 e a altura também, então vale 1, certo? 1 sobre 2 corresponde à área, então esse número corresponde à área desse retângulo. Esse número que é 1 sobre 2 corresponde à área desse, porque aqui você tem como base, o comprimento dela é 1, e a altura é o quê? É 1 sobre 2, tá certo? Porque é justamente a altura está correspondendo a um ponto, né, que é a imagem de 2 pela função 1 sobre x, que no caso é 1 sobre 2, a altura desse ponto, a coordenada y desse ponto. Pelo mesmo motivo, esse cara que é 1/3 corresponde à área desse, e de maneira geral, esse número 1 sobre n, ele vai corresponder à área do retângulo que tem como base os intervalos n, n mais 1, e a altura igual a 1 sobre n, certo? Então, pessoal, é óbvio que essa soma aqui, por ser, veja, isso daqui é a soma das áreas de retângulos, e essas áreas aqui que você computou, elas incluem propriamente essa área aqui, olha, a área que está compreendida pelas retas x igual a 1, x igual a n mais 1 e o eixo x, obviamente, e o gráfico de 1 sobre x, que é essa área aqui que eu estou marcando para vocês, ó. Tudo bem? Então é óbvio que essa soma da área desses retângulos é estritamente maior do que a integral de 1 sobre x dx para x entre 1 e n mais 1. Ok? E o que dá isso daqui? Veja, isso daqui vai dar uma primitiva para 1 sobre x, já que o intervalo, né, ele é aqui positivo, então uma primitiva para isso daqui vai ser ln de x, quando aplicado em n mais 1 dá ln de n mais 1, menos ln de 1 que dá 0. Então por isso que eu nem coloquei, isso aqui dá ln de n mais 1. Então perceba que Sn ele é estritamente maior do que ln de n mais 1, para todo n natural, tá certo? Isso aqui vale para todo n natural. Então veja, como essa sequência ln de n mais 1 é uma sequência divergente, porque a gente sabe, né, que a função ln ela explode para mais infinito, embora o faça muito lentamente. Como essa sequência ela é divergente, ela diverge para mais infinito, então a Sn que está por cima dela também vai ter que divergir. Porque algo que está por baixo dela, que é isso daqui, vai para mais infinito. Ora, então já que isso daqui vai para mais infinito, qualquer coisa que está por baixo também vai. Aliás, qualquer coisa que está por cima também vai. Então, por esse motivo, o Sn é divergente e o limite disso é mais infinito. Ok, pessoal?
Compreenderam? Bom, legal, pessoal. Então vamos continuar. Bom, agora a gente vai começar a estudar, digamos assim, o segundo objeto de estudo dessa segunda parte do curso. Tá? Então a gente estudou as sequências numéricas e agora a gente vai estudar aquilo que a gente vai chamar de séries numéricas. Tudo bem? Séries numéricas. Então, o que é uma série numérica, no final das contas? É algo que a gente acabou de ver nesses dois exemplos precedentes. É quando você tem uma sequência numérica e associado a ela você tem uma outra sequência, que é o que a gente chama de sequência das somas parciais. Ou seja, você tem uma sequência cujos elementos são somas dos elementos de uma outra sequência. Tá certo? E aí, quando essa sequência de somas parciais elas convergem para alguma coisa, a gente chama esse número, né, que é o limite dessa sequência, a gente chama de soma da série associada à primeira. Tá? Então, enfim, vamos fazer tudo claro agora. Deixa eu explicar tudo com calma para vocês não misturarem as coisas. Né? Então, vamos lá. Então, veja bem. Bom, vamos definir o que vem a ser uma série numérica. Tá? Então, dada uma sequência AN de números reais, a gente define uma outra sequência a partir dela, que a gente denota por SN, tá? Essa daqui é a chamada sequência das somas parciais associadas àquela primeira sequência AN. E por que ela chama sequência das somas parciais? Porque para cada N natural fixo, o SN ele nada mais é do que a soma dos AKs para K indo de 0 até N. Aqui no caso, tá? A gente está aqui supondo, né? Por um abuso de notação, no final das contas, que 0 é um número natural, aqui poderia ser para cá indo de 1 até n, né? Depende da forma como você define o SN, tá? Desde que a soma comece num número fixo, isso daqui também você chama de sequência das somas parciais associadas a n, tá? Não tem diferença na nomenclatura que a gente utiliza, tudo bem? Então, por exemplo, perceba que a gente começou com uma sequência n e, para cada n natural, a gente está denotando por SN a soma dos AKs para K indo de 0 até N. Então o que é que a gente está fazendo aqui? Né? Novamente, você está pegando, então você tem aqui, no caso aqui eu estou supondo, né, que eu estou começando no 0º termo da sequência AN. Tá? Então A0, A1, A2 e assim por diante, faz de conta que o N está aqui, o AN, né? Então quem que é o SN? É a soma de todos esses caras aqui. Quando você faz a soma daqui para trás, você chama de SN essa soma, ok? Muito bem. Então veja bem, quando ocorrer, então veja, a N é uma sequência. SN, que é a sequência das somas parciais, é uma outra sequência. Sendo ela uma sequência, ela pode ou não ser convergente, obviamente. Então quando ocorrer dessa sequência SN, ou quando ocorrer dela ser convergente, então a gente usa uma notação específica para o seu limite, ok? E a notação é essa daqui, olha. A gente denota o seu limite por soma de AK para K indo de 0 até mais infinito, tá certo? E perceba que essa notação ela é bastante interessante porque no final das contas, quando você está calculando o limite da sequência SN, no final das contas você está calculando o limite dessa sequência aqui, ok? Ou seja, o limite, quando n vai para infinito, da soma de AK para K indo de 0 até N. Então veja, quando N vai indo para mais infinito, nada mais natural do que você usar como notação para o limite disso daqui, essa soma quando N é igual a infinito no final dos contos. Ou seja, quando você substitui o N por mais infinito. Tá certo? Então essa soma, ela é assim, digamos, algo muito... esse símbolo, ele é muito intuitivo para você usar como limite como sendo o limite da sequência, que é a sequência das somas parciais. Então vamos entender bem, pessoal. A gente começou tudo aqui com uma sequência AN. Associada a ela, você tem a sequência das somas parciais. Que é aquilo que a gente chamou de SN. E quando isso daqui convergir, quando n for para mais infinito para alguma coisa, quando isso acontecer, esse limite L, você usa a notação que é essa daqui. Somatório de AN para n indo de 1 até mais infinito. Então, no final das contas, pessoal, quando a gente olha para esse símbolo, isso nada mais representa do que o limite de uma certa sequência. Tá certo? E aí a gente costuma chamar
esse símbolo aqui, digamos, né, digamos assim que por um abuso de linguagem, no final das contas, a gente costuma usar esse símbolo para denotar a série associada ao AN, ou seja, justamente para denotar o limite da sequência das somas parciais associadas ao AN. Tá certo, pessoal? E aí, quando esse é o caso, a gente passa, a partir de então, a se referir a isso daqui como sendo a série associada à sequência AN, e a gente chama o AN de o termo geral dessa série, tá? Então, quando a gente estiver falando de uma série somatório para cá indo de 0 até mais infinito de AK, e aqui eu relembro, tá? Essa soma poderia começar em qualquer número natural fixo, beleza? A gente chama isso daqui de série associado a essa sequência AN, e a essa sequência a gente chama de termo geral da série. Tudo bem? Bastante importante a gente ter isso em mente. Bom, vejamos aqui algumas observações. Então, a princípio, a gente pode usar pela definição aqui mesmo, a gente pode usar esse símbolo apenas quando a sequência das somas parciais ela é convergente, correto ou não? Só que o que acontece? Por um outro abuso de linguagem, né? Vocês percebem que aqui está cheio de abuso de notação, abuso de linguagem. Por um abuso de notação, mesmo quando o SN for divergente, porém ela divergir de um modo específico, ou indo para mais infinito ou então para menos infinito, quando isso acontecer, a gente denota esse fato escrevendo que a soma de AK para cá indo de 0 até mais infinito é igual a mais ou menos infinito, a depender do sinal aqui do mais infinito, né, do infinito, que é o limite de SN, tá? E novamente, pessoal, isso daqui é algo completamente natural mesmo, não é algo que deveria estranhar ninguém. Porque veja, se você tem uma sequência AN, de tal forma que quando você faz A1, mais A2, mais A3, e assim por diante, até o AN, e continua isso até o infinito, tá? Se essa soma der mais infinito, ora, nada mais justo do que você denotar essa soma dessa forma aqui, né? Somatório de AN para N indo de 1 até mais infinito. E se essa soma dá mais infinito, nada mais justo, nada mais razoável do que você dizer que isso daqui é igual a mais infinito. Tá certo? Então, é uma notação que não deveria causar estranheza para ninguém. Tudo bem, pessoal? Com os exemplos, isso tudo aqui vai ficar mais claro, tá? Eu tenho certeza disso. Aí aqui eu estou dizendo, né, deixando claro, né, que a gente pode considerar séries que começam em qualquer número natural fixo, não precisa começar do 0 nem do 1, tudo bem? Não tem problema nenhum. E aí, pessoal, quando acontecer, né, que o limite da soma de AK para K indo de, enfim, começando num certo número natural, pode ser o 0, pode ser 1, pode ser o que for. Quando a sequência das somas parciais associadas ao AK, né, ou seja, quando o limite dessa soma, quando n for para mais infinito, quando isso existir e for igual a um número real, então a gente diz que essa série ela é o que a gente chama de uma série convergente, tá? Ou seja, quando você analisar a série associada à sequência, quando você olhar para a série, cujo termo geral é a sequência AK para K natural, e quando o limite da sequência das somas parciais associados a essa sequência for um número real, você diz que essa série ela é convergente. Caso contrário, a série ela é dita uma série divergente. Ok? Então, o que é uma série divergente? É uma série cuja sequência das somas parciais associadas ao termo geral daquela série, ela não é uma sequência convergente. Tudo bem? Muito bem, vamos agora para o que interessa, pessoal, que é ver os exemplos, porque é aí que eu tenho certeza que tudo isso vai ficar mais claro para vocês. Ok? E aí nos exemplos a gente já vai usar várias das coisas que a gente já viu na aula passada e no comecinho dessa aula de hoje. Tá certo? Não foi à toa que a gente estudou a sequência das somas parciais associadas à potência K de T, quando T é um número entre 0 e 1, por exemplo. Tudo bem? Na verdade, o módulo dele basta que esteja entre 0 e 1, que aquelas contas lá também funcionam. Tudo bem, pessoal? Então não foi à toa que a gente fez aquilo, foi para de fato a gente introduzir o que a gente chama de série geométrica, tá? Então agora aqui a gente vai introduzir a série geométrica. O que é a série geométrica? É assim, você pega um T, um número real, diferente de 0 e diferente de 1, e coloca como sendo base e considera as potências desse cara. T elevado a 0, T elevado a 1, T elevado a 2 e assim por diante. Ok? O que diz esse exemplo aqui?
Se por um acaso o número t que você escolheu real está entre 0 e 1, se por um acaso, né? Desculpa, na verdade se o módulo dele estiver entre 0 e 1, então a série das potências de t, começando em 0, começando em qualquer número real, isso daqui vai ser uma série convergente, tá certo? E mais ainda, a gente consegue inclusive fazer algo que de maneira geral a gente não consegue. A gente consegue calcular exatamente quanto que é a soma da série, ou seja, quanto que quando você faz a soma, né, de t elevado a n para n no de 0 até mais infinito, isso dá exatamente 1 dividido por 1 menos t. Tudo bem? Então, aqui está pedindo para provar isso. Pois bem, vamos provar isso. Então, perceba que aqui tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente tem que considerar a sequência das somas parciais associadas a essa série. Veja, quem que é o termo geral dessa série? O termo geral é t elevado a n para n natural. Esse daqui é o termo geral da série em questão, que é essa série aqui, somatório de t elevado a n para n no de 0 até mais infinito. Certo? Aqui a gente vai chamar de S subíndice n a sequência das somas parciais. Ou seja, para cada n fixo natural, Sn vai ser quem? Vai ser o somatório de t elevado a k para k indo de 0 parando no n. Tudo bem? Só que tem uma coisa. Isso daqui a gente já fez na aula passada e a gente viu que essa soma, quando você vai de 0 até n para t elevado a k, quando t é um número diferente de 0 e diferente de 1, isso dá exatamente 1 menos t elevado a n mais 1 dividido por 1 menos t. Tá certo? Isso aqui vale para todo o n natural. E aí o que acontece? Como a base dessas potências ele é um número cujo módulo está entre 0 e 1, tá certo? Então a gente sabe, né, porque a gente já conhece como é que é o gráfico da função exponencial. Perceba que t elevado a n mais 1, isso aqui é a mesma coisa que menos 1, desculpa, isso daqui é a mesma coisa que, quer dizer, se t for positivo, né, se t estiver entre 0 e 1, então é claro que t elevado a n mais 1 é isso daqui mesmo. Não precisa nem ficar analisando muito diferente, né? T elevado a n mais 1. Se por um acaso t ele for um número negativo, né, que está entre menos 1 e 0, ou seja, o módulo dele também é um número entre 0 e 1, então você sabe que o t elevado a n mais 1, isso aqui é a mesma coisa que menos o módulo de t, tudo isso elevado a n mais 1, porque você sabe que o módulo dele vai ser igual a menos ele, né? Então, no caso, para você produzir o t aqui na base, você tem que multiplicar o módulo dele por menos, correto ou não? Porque você sabe que o t é negativo, nesse caso aqui. Ora, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica o módulo de t elevado a n mais 1. E aí o que acontece? Quando o t está entre 0 e 1, a gente sabe que o gráfico da função exponencial com base entre 0 e 1, ele é assim, né? Ele vai para 0. Então a gente já sabe que isso daqui vai para 0 quando o n vai para mais infinito. Por outro lado, quando o t está entre menos 1 e 0, você sabe que isso daqui é algo do tipo menos 1 elevado a n mais 1, que é simplesmente uma sequência que fica oscilando entre menos 1 e 1, certo? Vezes uma sequência, tá certo? Que anda em cima desse gráfico, porque se o t está entre menos 1 e 0, quando você olha para as potências do módulo de t, ele corre em cima desse gráfico aqui que eu acabei de desenhar também, porque isso daqui está entre 0 e 1. Então, essa sequência aqui está indo para 0, enquanto que essa daqui ela é limitada. E tem um teorema que, infelizmente, vocês não estudaram, mas que vocês vão estudar lá no curso de análise na reta, que prova que quando você tem o produto de duas sequências, onde uma vai para 0 e a outra é limitada, o produto vai para 0 quando n vai para mais infinito. Tudo bem? Então, por esse motivo, o limite de t elevado a n mais 1 vai para 0 quando n vai para mais infinito, independentemente do sinal do t. Basta que o módulo de t esteja entre 0 e 1. Tudo bem? Então, no final das contas, quando você calcula essa série aqui, o que é isso daqui? Isso daqui denota o quê? Isso daqui denota o limite da sequência das somas parciais. Só que para cada n fixo, Sn é igual a essa expressão, por esse motivo que ao invés de escrever aqui Sn, eu escrevi essa expressão aqui.
certo? Só que tem uma coisa, isso daqui vai para zero, tá certo? Então, por esse motivo, esse limite vai para 1 dividido por 1 menos t. Portanto, essa série ela é uma série convergente e a soma da série é igual a 1 dividido por 1 menos t. Tudo bem, pessoal? Olha, essa série geométrica ela tem nome, não é à toa, é porque ela é muito importante, tá? Então, essa série vocês têm que lembrar desse exemplo aqui. Vocês têm que lembrar disso. Tudo bem, pessoal? Muito bem, vamos ver agora aqui outros exemplos aí, pesos pesados, de fato. Exemplos muito importantes, tá? Vamos ver o exemplo agora da série harmônica, que é algo que a gente já viu também. Pelo menos alguns exemplos particulares. Então, o que é uma série harmônica? É assim, olha, de maneira geral, tá? Se você tem alfa, um número real, a gente usa essa notação aqui, somatório para n no de 1 até mais infinito, de 1 sobre n elevado a alfa. Ou seja, o alfa está determinando quem que são as potências de n que a gente vai considerar no denominador. Certo? Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de série harmônica de ordem alfa. Certo? Série harmônica de ordem alfa. E aí vocês podem se perguntar, né? Puxa, por que isso aqui chama série harmônica de ordem alfa? Por que utiliza-se esse nome, né? Harmônica, para a gente se referir a essa série. Isso daqui, pessoal, é um negócio muito legal, sabe? Isso daqui tem a ver, por incrível que pareça, com música, né? Se vocês pegam aí um violão, quem toca violão, eu tenho certeza que vai saber do que é que eu estou falando. Então, imagina que você tem um violão aí, tá? Vou só desenhar o curso da corda. Faz de conta que aqui é aquele cavalete da frente, aqui é aquele último traste que tem lá antes daqueles... Eu esqueci o nome daquilo lá, né? Clavilha, né? Que você usa para afinar, e a corda fica esticada, né? Aí você tem aqui, digamos, por trás, aqui você tem, né, aquele orifício... Opa, peraí. Você tem aquele... Enfim, aquele círculo, né, que fica... Aquele buraco lá na caixa do violão. E aí depois você tem os trastes, não é isso? Você tem os trastes. O que acontece? Para quem toca violão, tem certeza, e quem tem um violão em casa faz o que eu estou falando. Se você chegar e colocar o dedo apenas encostando na corda, não é para apertar a corda, é só para encostar nela, em cima do traste que corresponde à metade do comprimento da corda, e você tocar, você vai ver que a corda vai fazer ele não vai fazer um som seco, ele não vai fazer... Ele vai fazer um pum e vai ficar vibrando assim. Façam isso que depois vocês vão concordar comigo. Se você fizer isso na metade da corda, isso acontece. Se você fizer isso colocando em cima do traste correspondente a 1/3 da corda, ele vai fazer isso. Se você colocar no traste correspondente a 1/4 da corda, faz isso. 1/5. De maneira geral, se você colocar em cima do traste, apoiando o dedo em cima da corda, em cima do traste que corresponde a qualquer fração, a qualquer múltiplo de 1 sobre n da corda, isso vai acontecer. Tá certo? E por que isso acontece? O que isso tem a ver com isso aqui, né? Isso tem a ver, pessoal, porque no final das contas, quando você estuda, né? Por exemplo, quando você estuda uma coisa em equações diferenciais parciais que se chama equação da onda, você percebe no final das contas que assim, quando você toca a corda, aquele perfil de vibração da corda, aquilo é a sobreposição dos harmônicos fundamentais. E o que são os harmônicos fundamentais? É assim, o primeiro harmônico fundamental é quando você olha, se você olhar de perfil na corda, você vai olhar que ela vai fazer assim, ela vibra, essa barriguinha vai indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, certo? Esse é o harmônico de ordem 1. Quando é o harmônico de ordem 2, você tem uma barriguinha que vai para cima e outra que vai para baixo. E aí, conforme elas vão vibrando assim, enquanto uma vai para baixo, a outra vai indo para cima. E elas vão vibrando e fazendo assim, e esse ponto é um ponto nodal. O que é um ponto nodal? É um ponto onde a corda não altera. Ela fica fixa nesse ponto. Esse é o harmônico de ordem 2. O harmônico de ordem 3 é quando você divide em 3 pedaços a corda, e aí você tem uma barriguinha para cima, uma para baixo e outra para cima. E aí, enquanto essa vai para baixo, essa vai para cima e essa vai para baixo, eles vão vibrando. E esses daqui são os pontos nodais. Esse que corresponde a 1/3 da corda e esse daqui que corresponde a 2/3. Na verdade, eu vou começar daqui para cá, tá? Esse daqui que é 1/3 e esse daqui que são 2/3. E assim por diante. Então, no final das contas, o perfil da vibração, ela vai ser a sobreposição desses harmônicos fundamentais
tá certo? Só que aqui você tem alguns coeficientes que falam o quanto de peso que está dando em cada um. E dependendo do quanto de peso cada um deles tem, são os diferentes timbres aí que você vai ouvindo conforme você toca, tá certo? O que acontece, pessoal? Quando você coloca o dedo em cima da metade da corda, o que você está fazendo é matando todos os harmônicos que não tem esse daqui como sendo um ponto nodal. A metade da corda vai ser um ponto nodal para quais harmônicos? Por de ordem 2, por de ordem 4, porque aí você vai ter uma barriguinha para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Esse ponto está aqui, o de ordem 6, de ordem 8 e assim por diante. É por isso que é esse harmônico o mais forte de todos. Quando você toca, o som mais alto vai dar quando você botar no meio. Quando você bota num terço, aqueles que vão sobreviver são aqueles que correspondem a múltiplos de 3, aonde que vai ser tal que esse aqui vai ser um ponto nodal. Tudo bem? Então, provavelmente, eu acredito que esse nome ele venha dessa relação que tem da matemática com a música. Tudo bem, pessoal? Se vocês forem lá no YouTube e vocês colocarem lá harmônicos, série harmônica, enfim, esse tipo de coisa, vocês vão ver bastante vídeo interessante a respeito disso, tá? Tem uns vídeos que os caras produzem esses harmônicos, fazendo a corda vibrar, tá certo? Então é um assunto muito interessante isso daqui. Tá legal, pessoal? Muito bem, mas aqui o que a gente vai provar é o seguinte, que quando você considera uma série harmônica de ordem alfa, deixa eu apagar isso aqui, né? Porque tá uma zona aqui, vai ficar muito bagunçado, né? Muito bem. Então, pessoal, o que a gente vai provar aqui de fato é que quando você tem uma série harmônica de ordem alfa, essa série ela vai ser convergente quando o alfa for maior do que 1 e ela vai ser divergente quando o alfa for um número real menor ou igual do que 1. Ok? Então isso daqui nos diz, pessoal, que quando a gente considerou aquela série somatório de 1 sobre n ao quadrado para n indo de 1 até mais infinito, aqui não é alfa não, tá? Aqui é n, claro. Aqui é n. Tudo bem? Quando a gente considerou essa série, não é à toa que isso daqui, não é à toa que essa série ela era convergente. Por quê? Porque ela era uma série harmônica de ordem 2, e 2 é maior do que 1. E não foi à toa que quando a gente considerou aquela série harmônica de ordem 1, não era à toa que isso daqui divergiu. É porque ela é uma série harmônica de associada a um número alfa que é menor ou igual do que 1. No caso é igual a 1. Tudo bem? Então vamos lá, vamos demonstrar isso. Como é que a gente faz? Bom, é fácil a gente ver, pessoal, e o argumento a gente já viu aqui 2 vezes, que a sequência das somas parciais associadas a uma série harmônica, independentemente da ordem da série, ela sempre vai ser crescente, né? Porque você sempre vai estar somando potências de números reais positivos, que portanto vão ser números reais positivos. Então o Sn mais 1, ele nada mais é do que o Sn mais o último termo da soma, que é um número positivo e portanto é maior do que Sn. Então essa sequência ela é crescente, ok? E aí, pessoal, quando a gente quer provar que Sn ela é limitada superiormente no caso em que o alfa ele é um número maior do que 1, a gente usa aquele mesmo argumento que a gente já viu aqui, tá certo? A gente plota a curva 1 sobre x elevado a alfa e percebe que o Sn, que por sua vez é 1 mais 1 sobre 2 elevado a alfa, mais 1 sobre 3 elevado a alfa, até 1 sobre n elevado a alfa, isso é menor ou igual do que 1 mais a integral de 1 sobre x elevado a alfa dx para x indo de 1 até n. Por quê? Porque essas parcelas correspondem justamente a áreas de retângulos que estarão abaixo dessa curva aqui. Tudo bem? Por outro lado, como alfa vai ser maior do que 1, a gente vai perceber que essa sequência aqui é uma sequência limitada superiormente. De fato, ela é convergente. E por que isso acontece, né? Veja bem, essa integral aqui dá o quê, pessoal? Uma primitiva para x elevado a menos alfa, que é o que está aqui, vai ser o quê? X elevado a menos alfa mais 1, que está aqui, dividido por menos alfa mais 1, que está aqui. Isso, quando tiver aplicado em... Perceba que alfa é maior do que 1, tá? Então 1 menos alfa é negativo, tudo bem? Então isso daqui, quando aplicado em n, dá isso, menos isso, quando aplicado em 1, dá isso. Ok? Agora vamos analisar o limite dessa sequência aqui, para ver se ela converge. Porque se ela convergir, essa daqui também vai ter que convergir.
para alguém que é menor ou igual do que o limite dessa, inclusive. Tá certo? Então vamos analisar o limite disso daqui. Bom, vejamos então o limite dessa sequência aqui. Quando n vai para infinito, o que acontece, né? Perceba que o alfa ele é maior do que 1, tá certo? Então isso significa que 1 menos alfa é negativo. Então isso daqui é n elevado a uma potência negativa. Então isso daqui vai para zero, porque você está dividindo 1 por algo que está indo para infinito. De fato está indo para menos infinito no denominador, porque esse coeficiente aqui é negativo. Mas não tem problema, esse quociente vai seguramente para zero, certo? Então isso daqui vai para quem? O limite disso é 1 menos 1 dividido por 1 menos alfa. E aí, se você quiser lembrar, né, que o alfa, na verdade, é maior do que 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 dividido por alfa menos 1. Ok? Então, segue daí, pessoal, que Sn, né, que por sua vez é o limite, é a sequência das somas parciais associadas à sequência 1 sobre k elevado a alfa, ela vai ser uma sequência sempre menor ou igual do que 1 mais 1 sobre alfa menos 1. Isso acontece para todo natural. Então veja, como essa sequência ela é monótona, porque a gente já provou lá em cima que ela é monótona, e também é limitada, segue então que ela é convergente, portanto ela é convergente. Então perceba que a gente provou que a série harmônica de ordem alfa ela é convergente, por quê? Porque a sequência das somas parciais associadas a ela é uma sequência monótona e limitada. Então, por isso que eu digo, pessoal, que aquele exercício que a gente fez, aquele teorema que a gente fez, ele foi essencial, que é o teorema que fala que toda sequência monótona e limitada é convergente. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos provar que a série ela é divergente quando alfa for um número menor ou igual do que 1. Ok? Bom, vamos considerar primeiramente o caso alfa igual a 1. Bom, quando alfa é igual a 1, a gente já sabe que a série é divergente. Por quê? Porque a gente já provou isso. Então, não precisa se preocupar com o caso alfa igual a 1. Ok? Agora vamos para o segundo caso mais simples, que é quando alfa é menor ou igual do que 0. Ou seja, alfa é um número negativo. Bom, se alfa é um número negativo, você está fazendo a soma de 1 sobre n elevado a um número negativo. Isso aqui é a mesma coisa que n elevado a menos alfa, concorda? Não, é propriedade de potenciação, né? Só que se alfa é menor ou igual do que 0, menos alfa é maior ou igual do que 0. Então isso significa que n elevado a isso daqui, que é algo, digamos, positivo, isso daqui vai ser sempre maior ou igual do que 1. Tá certo? Por esse motivo, essa série ela vai obviamente divergir, porque você está somando números que são maiores ou iguais do que 1. E a série associado à sequência constante igual a 1, ela obviamente diverge, porque o termo geral dessa série é o n. O termo geral da sequência das somas parciais dessa série é n. E quando n vai para infinito, isso também vai para infinito. Certo? Então, é óbvio, né? Quando você soma 1 com 1 infinitas vezes, você vai até o mais infinito. Então, é óbvio que a série associada a esse termo, que é justamente a série da qual a gente está falando, ela também vai divergir. Tudo bem? Então, quando o alfa é igual a 1, está feito. Quando o alfa é menor ou igual do que 0, também está feito. O que falta a gente considerar quando o alfa é um número que está entre 0 e 1? Ok? Pois bem, aí a gente vai usar aquele mesmo argumento que a gente usou para provar que a série associada a 1 sobre n, ou seja, a série harmônica de ordem 1, ela era divergente. Ok? É o mesmo argumento. Então perceba uma coisa, quando o alfa está entre 0 e 1, perceba o seguinte. Quando você considera a sequência das somas parciais associadas a essa série, você vai ter Sn, que é somatório, 1 sobre k elevado a alfa para k indo de 1 até n. Então o que é que dá isso daqui, pessoal? Isso daqui vai ser, bom, é o 1 mais 1 sobre 2 elevado a alfa, mais 1 sobre 3 elevado a alfa, até 1 sobre n elevado a alfa. Ok? Aí, novamente, cada uma dessas parcelas, elas correspondem à área de um retângulo que está acima, né, cuja porção dele, digamos assim, que esse retângulo ele inclui a porção do gráfico delimitado pelo eixo x, pelas retas x igual a 1, x igual a 2 e 1 sobre x elevado a alfa. Então, por exemplo, 1 é a área desse retângulo que tem como base 1 e a altura igual à imagem desse cara aqui por essa função aqui. Ok? Por isso que a área aqui é 1. Então esse retângulo aqui, a área dele é exatamente igual a esse termo. Esse retângulo aqui, né, que tem como base 1, o comprimento dela é 1, e a altura é 1 sobre 2 elevado a alfa, a área dele está aqui.
desse retângulo, a área dele está aqui. E você vai fazendo isso até o n-ésimo retângulo, né, cuja área dele estaria aqui. Então é óbvio, pessoal, que a soma das áreas desses retângulos vai ser maior, ou igual, de fato é estritamente maior, do que a área delimitada pelas retas x igual a 1, x igual a n, y igual a 0, né, que é o eixo x, e o gráfico da função y igual a 1 sobre x elevado a alfa. Por quê? Porque essa sub-região ela tá inclusa nessa região que é formada pela união desses retângulos. Então é por esse motivo que vale essa desigualdade aqui. A gente já viu isso. Tudo bem? Então agora basta o quê? Basta a gente verificar que essa que essa sequência diverge. Perceba que isso aqui vale, pessoal, para todo n natural. Então se a gente for capaz de provar que essa sequência aqui, se a gente chamar isso daqui de xn, no caso xn mais 1, tá? O xn mesmo. Se a gente for capaz de provar que xn vai para mais infinito, então o Sn vai junto, porque ele está por cima dessa daqui. Ora, mas aí basta você calcular. Uma primitiva para isso vai ser x elevado a 1 menos alfa dividido por 1 menos alfa. Agora perceba que a potência é positiva, né? Porque o alfa está entre 0 e 1. Correto ou não? Alfa está entre 0 e 1, então 1 menos alfa é positivo. Isso aqui, quando aplicado em n mais 1, vai ser n mais 1 a 1 menos alfa dividido por 1 menos alfa, menos... Isso daqui, quando aplicado em 1, vai dar 1 dividido por 1 menos alfa. Ocorre que agora, como essa potência aqui, né? Lembre-se que o alfa está entre 0 e 1. Então isso significa que 1 menos alfa é positivo. Quando você considera n mais 1 elevado a algo que é positivo, isso daqui vai para mais infinito. Ok? E o denominador é um coeficiente positivo. Porque 1 menos alfa é positivo. Então, e é claro que isso daqui, como não depende de n, né, essa diferença vai para mais infinito. Então, como essa sequência que está à direita, tá certo? Que está por baixo de Sn, ela vai para mais infinito, então Sn vai junto. E por esse motivo, a série ela é divergente. Tudo bem? Por esse motivo, a série é divergente. Ou seja, cobrimos todos os casos. Quando o alfa está entre 0 e 1, quando o alfa é igual a 1, quando o alfa é negativo, e quando o alfa é maior do que 1, ok? Então é assim, série harmônica, é muito simples lembrar. Para alfa estritamente maior do que 1, a série converge. Para alfa menor ou igual do que 1, a série diverge. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal, vou seguir um pouco mais ainda, tá? Bom, vamos estudar agora... Aí veja, então muito bem, vamos dar uma respirada e vamos entender o que é que está acontecendo até o momento, né? Bom... A gente definiu o que é uma série, como é que funciona? Tem uma sequência, que é o termo geral da série, né? Aí associado a essa sequência, nós temos a sequência das somas parciais, e aí quando ocorre dessa sequência de somas parciais convergir para um número real, a gente denota esse número real por somatório, né? Ali você bota o termo geral da série, quando K vai de alguma coisa fixa até mais infinito. Mesmo quando essa sequência das somas parciais ela diverge, mas o faz indo para mais ou para menos infinito, você fala que a série é divergente, mas ela é igual a mais ou menos infinito. O que a gente gostaria de fazer, pessoal? A gente gostaria de saber se uma dada série ela é ou não convergente. Tá certo? É isso daí que a gente gostaria de fazer de maneira geral quando a gente está trabalhando com uma série. E aí, pessoal, quando você trabalha com uma série, você fica complicado você ter que ficar decidindo se ela é ou não convergente, trabalhando com a definição, né, da sequência das somas parciais, dela ser convergente. Mas tudo bem, aqui a gente ainda tem algumas outras ferramentas, né? Por exemplo, a gente poderia provar que a sequência das somas parciais é monótona e ilimitada, conforme a gente fez. Mas o que a gente gostaria, pessoal, é, olhando apenas para o termo geral da série, sem ir para a sequência das somas parciais, porque a expressão dela não é simples, de maneira geral, a gente gostaria de estabelecer condições suficientes ou necessárias para que uma série fosse convergente ou divergente em função única e exclusivamente do seu termo geral. Ok? Então é isso que a gente vai perseguir a partir de agora, pelo menos até a gente começar a estudar um outro conceito, que é o conceito de séries de potências, que vai vir daqui a algumas aulas. Então agora a gente vai começar a ver critérios para convergência ou para divergência de séries, tá certo? Então a gente vai estudar primeiramente o que a gente chama de uma série alternada.
E a gente vai dar um critério para convergência de séries alternadas. Por quê? Porque ele é o mais simples de lembrar, beleza? Então, antes de mais nada, vamos definir o que é uma série alternada, tá? Então, veja bem, a gente diz que uma série ela é uma série alternada quando ela se escreve como sendo somatório. Aí tem uma coisa, tá, pessoal? Eu vou começar a omitir aqui, tá? Para k indo de 0, de 1, ou do que seja, até mais infinito. Eu vou começar a omitir. E vou começar a me referir a isso daqui como sendo a série cujo termo geral é esse cara aqui. Quando eu não fizer referência explícita para qual número que ela está começando, é porque isso daí não é importante. Tudo bem? Então aqui, o que é uma série alternada? É uma série dessa forma aqui, olha, somatório de menos 1 elevado a k vezes ak, onde o ak é positivo, tá certo? E por que fala série alternada? Porque você perceba que como o ak é positivo, e como ele está sendo multiplicado por menos 1 elevado a k, e a gente sabe que menos 1 elevado a k, isso aqui vai ser igual a menos 1 se o k for ímpar, e vai ser igual a 1, e vai ser igual a 1 se o k for par. Então você perceba que a série, o termo que está sendo somado em cada parcela, ela vai alternando de sinal, né? Ora ele é positivo, ora ele é negativo, depois é positivo, depois é negativo e assim por diante. Então isso daqui que é uma série alternada, tá? Por isso, pessoal, que eu lembro que o AK tem que ser positivo, tá certo? Porque se você não souber o sinal de AK, você não garante que isso daqui está alternando de sinal. Uma outra coisa, qualquer série desse tipo aqui, se aqui tiver, por exemplo, K mais 1, tá certo? K mais P, qualquer coisa para um P fixo, isso daqui também vai ser série alternada, uma série alternada, tá? E a gente conseguiria escrever isso dessa forma anterior, fazendo uma mudança de variável aqui na variável K. Isso ainda vai aparecer, tudo bem? Então, exemplos. Isso daqui é uma série alternada. Por quê? Você está somando um termo positivo, que é 1 sobre K, ponderando ele por uma potência como sendo K menos alguma coisa fixa, uma potência fixa do tipo K menos alguma coisa de menos 1. Ok? E essa potência vai alternando conforme o K ele viaja desde 1 até mais infinito. Então, isso daqui é um outro exemplo de série alternada. Você está fazendo a soma de 1 sobre 2K mais 1 fatorial multiplicado por menos 1 elevado a K. Tudo bem? Ora, essa parcela vai ser, por exemplo, no primeiro termo isso aqui vai ser positivo, no segundo vai ser negativo, positivo, negativo e assim por diante. Ok? Então aqui o que a gente vai estabelecer primeiro é o critério de convergência para séries alternadas. Ou seja, é um critério que, conhecendo única e exclusivamente o termo geral dessa série alternada, a gente vai conseguir decidir se essa série ela é ou não convergente. Ok? E o critério é muito simples, pessoal, é assim. Se você tiver uma série alternada escrita na forma menos 1 elevado a k vezes ak, onde ak é positivo para todo k natural, se essa sequência ak ela for decrescente e convergir para zero, então essa série ela é convergente. Ok? Perceba que isso daqui nos dá uma condição suficiente para a convergência da série. Não estou falando que essa condição ela é necessária. Não estou falando que a única chance dessa série ser convergente é quando isso acontece. Eu estou falando que quando isso acontece, a série converge. Certo? Se você tem uma série alternada, de tal forma que o cara que está sendo alternado, ela é decrescente, monótona decrescente e vai para zero, então ela é convergente. Ok? Essa hipótese aqui, pessoal, já adianto para vocês. A hipótese de ser decrescente ela é essencial, não dá para tirá-la. Tudo bem? E ir para zero menos ainda. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Beleza, pessoal? Como é que a gente prova isso? Vamos lá. Ora, quero provar que isso... Aqui, lembra, a gente está provando um teorema. Tem que separar o que é hipótese e o que é tese. O que é hipótese? Daqui para trás, todo mundo é hipótese. Daqui para frente, isso daqui que é a tese. Então, a hipótese é que a série é alternada, que a K é positivo, que ela decresce para zero. A tese é que a série é convergente. Bom, então, para provar que essa série é convergente, a gente vai ter que analisar a sequência das somas parciais e provar que ela converge para alguma coisa, certo ou não? Então vamos lá, quem que é a sequência das somas parciais associadas a essa série? É esse cara aqui. Sn vai ser a soma para k indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes ak. Então você trunca essa soma na enésima parcela, tá certo? Então, pessoal, vamos perceber uma coisa, olha só que interessante. O S0 vai ser igual ao A0. O S1 vai ser o A0 menos o A1.
O S2 é o A0 menos o A1 mais o A2. Eu posso escrever esse mais A2 como sendo menos A2. Correto ou não? O S3 é quem? É todo mundo que eu já tinha, e aí eu vou ter que subtrair o A3. Então tá aqui, A0 menos A1 mais A2 menos A3. De maneira geral, pessoal, qualquer entrada par dessa sequência vai ser escrito como sendo a soma dos anteriores a ele até o antepenúltimo, que é esse cara aqui, menos o penúltimo, somado com o último. Perfeito ou não? Veja, o S2N é o quê? A0 mais A1 mais A2 até o A2N menos 2, menos A2N menos 1, mais A2N. A soma dos 2N menos 2 ésimos primeiras parcelas corresponde a isso daqui. Aí eu estou somando, eu estou subtraindo. Veja, como esse... Por que eu estou subtraindo? Como é que eu sei que eu estou subtraindo? Porque esse cara aqui, quando eu estiver somando, quando aparecer menos A2N menos 1, isso aqui corresponde a menos 1 elevado a 2N menos 1 vezes o A2N menos 1. Ocorre que como essa potência é ímpar, isso daqui é menos A2N menos 1. É por isso que eu sei que aqui é menos. Por que eu sei que menos com menos vai dar mais? Por que eu sei que é mais A2N? Ora, porque o A2N ele corresponde a menos 1 elevado a 2N vezes A2N, que por sua vez é o A subíndice 2N. Correto ou não? Enfim, então a gente percebe que todas as entradas pares seguem esse padrão e todas as entradas ímpares seguem esse padrão. Você vai até o antepenúltimo, aí você soma o penúltimo e subtrai o último. Tudo bem? E aí, pessoal, agora a gente vai usar o fato de que AK é uma sequência decrescente. Como ela é decrescente, então você sabe que... Como AK é decrescente, então você sabe que AM, então você sabe assim, né? Que o AM, eu vou colocar como M, tá? AM é maior ou igual do que AM mais 1, porque a sequência ela vai decrescendo, a altura da sequência vai decrescendo, ok? Então, por exemplo, quando você analisa o A1 menos A2, ora, você sabe que o A1 é maior ou igual do que A2, então a diferença entre eles é maior ou igual do que zero, ok? Quando você analisa A2 menos A3, você sabe que o A2 é maior ou igual do que o A3. Então a diferença entre eles é maior ou igual do que zero. Pelo mesmo motivo, quando você analisa o A2N menos 1 menos A2N, você sabe que o A2N menos 1 ele é maior ou igual do que o A2N. Então a diferença entre eles é maior ou igual do que zero. Novamente, o A2N, quando você compara com o A2N mais 1, esse cara é maior ou igual do que esse. Então a diferença entre eles é maior ou igual do que zero. Ok? Então, no final das contas, quando você faz a diferença do S2N menos S2N mais 1, quando você faz essa diferença aqui, isso aqui vai ser o quê? Veja, o S2N ele é o quê? S2N menos 2 menos essa diferença aqui. S2N menos 2 menos A2N menos 1, menos com menos mais A2N. Correto? Agora eu vou subtrair o S2N mais 1. Então está aqui, menos S2N mais 1, menos A2N, menos com menos mais A2N mais 1. Ok? O que acontece? Olha só. Esse A2N está sendo somado e está sendo subtraído, tá certo? Quando você faz o S2N menos 2 menos S2N menos 1, você tem... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, peraí, só um minutinho. É assim. Quando você faz o S2N menos 2 menos o A2N menos 1, isso daqui é o S2N menos 1. Porque vamos lembrar, pessoal, quem que é o S... quem que é o S2N menos 1? Isso aqui é a mesma coisa que o S2N menos 2 mais menos 1 elevado a 2N menos 1, que multiplica a 2N menos 1. Só que isso daqui vai dar o quê? S2N menos 2 menos, porque a potência é negativa, porque a potência é ímpar, desculpa, a 2N menos 1. Então, essa diferença é exatamente igual a isso. Tudo bem? Então, essa diferença dá isso, e então você está somando e subtraindo esse cara. Então, esse menos esse vai embora com esse. Quem que sobrou no final das contas? Apenas esse cara aqui, olha, que é o A2N mais 1.
E você sabe que isso daqui é positivo. Você sabe que isso daqui é positivo. Tudo bem? Agora note ainda que... Perceba uma coisa. Perceba que o S2N mais 2... Isso aqui é a mesma coisa que o S2N menos o A2N mais 1 mais o A2N mais 2. Ok? Só que tem uma coisa, a sequência a N no caso, ela é uma sequência decrescente. Então eu sei que o A2N mais 1, isso aqui é maior do que o A2N mais 2. E por esse motivo, menos A2N mais 1 mais A2N mais 2, isso daqui é negativo, ou seja, isso daqui é negativo. E por esse motivo, isso aqui é menor do que S2N. Ou seja, isso prova que a sequência S2N, então, note que isso aqui acontece. O que prova que essa sequência aqui, olha, S2N, para N natural, ela é uma sequência decrescente. É uma sequência decrescente. Por quê? Porque o anterior é maior do que o seguinte. O seguinte, quando você tem o N, o seguinte a ele vai ser o quê? Quando o N for igual a N mais 1, que vai dar S2N mais 2. E o S2N é maior do que o S2N mais 2. Tudo bem? Então, por um lado, essa diferença dá isso daqui. Por outro, que é outro fato que não tem nada a ver com isso, a gente sabe que essa sequência ela é decrescente. Analogamente, pessoal, uma análise exatamente análoga, ela prova que essa sequência aqui, dos ímpares, ela é crescente. Então perceba que a sequência das entradas pares ela é decrescente e a sequência das entradas ímpares ela é crescente. Tudo bem? Então veja bem. Então a gente sabe que S2N mais 1, se a gente olhar aqui em cima, olha, S2N mais 1, ele vai ser menor do que o S2N. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, isso daqui é o S2N. E aí você está subtraindo alguém. Então S2N mais 1 é menor do que o S. Isso aqui é menor do que o S2N. Você está subtraindo alguém, que é positivo. Ok? Então por isso que vale isso daqui. Por outro lado, você sabe que a sequência das entradas pares ela é decrescente. Por esse motivo, a maior das entradas é a primeira par, que é o S0. Então, por esse motivo, essa sequência aqui ela é limitada superiormente. Por quem? Pelo primeiro termo da sequência, das entradas pares do SN. Então, essa sequência ela é decrescente e ela é limitada, essa sequência ela é monótona e ela é limitada superiormente. Tá certo? Então você já sabe, né, que... Isso, então veja, como você sabe que a sequência dos ímpares ela é crescente e limitada superiormente, então ela é convergente. Ok? Então, logo existe um número real que é o limite da sequência das entradas ímpares. Tudo bem? Então perceba bem, quando você analisar a diferença entre elas, a gente provou que essa diferença dá A2N. Olha aqui, ó. A diferença entre um cara e o seguinte é o A desse cara aqui. Então, a diferença entre o 2N e o anterior a ele vai ser quem? Quando você analisar o A2N e o anterior a ele, vai ser o A2N. E esse cara aqui, você sabe que ele vai para zero, não é verdade? Na verdade, esse fato aqui, tá, não tem nada a ver com lá de cima, não. Isso aqui não depende disso daqui também, não, tá? Essa diferença aqui dá A2N pela própria definição do SN, tá? E isso daqui vai para zero por hipótese. A gente tá supondo, né, que o A2N vai para zero. Então, por esse motivo, pessoal, como ambas essas sequências convergem para alguma coisa, porque, veja, a gente provou aqui que a sequência dos termos ímpares ela é monótona e limitada, portanto é convergente. E de maneira análoga, a gente também poderia provar que a sequência dos pares também ela é monótona e limitada e, portanto, é convergente. Então, esse cara aqui converge para alguma coisa, que aqui eu estou chamando de S. Esse cara aqui eu estou chamando de S barra. E o que eu sei é que a diferença entre eles vai para zero. Ora, então é óbvio, né, que como essa diferença está indo para S barra menos S, e por outro lado isso é igual a zero, porque essa diferença está indo para zero,
Então é claro que o limite de ambas é o mesmo. Ou seja, tanto o Sn-1 quanto o Sn, ou seja, tanto a subsequência dos ímpares quanto a sequência dos pares, ambos estão indo para o S. Tá certo? E aí, pessoal, tem um teorema, que é um exercício, na verdade, lá do livro de análise, né, que dá para provar que se você tem uma sequência de tal forma que quando você considera apenas as entradas pares, ela converge para alguma coisa, e quando você considera apenas as entradas ímpares, ela converge para a mesma coisa, então a sequência inteira converge para esse valor comum, ok? Então isso prova, no final das contas, que o Sn converge para S e, portanto, realmente essa série ela é uma série convergente. Tudo bem, pessoal? Bom, imagino que vocês vão precisar ver mais do que uma vez isso daqui, tá? Para entender. Mas o que é mais importante para vocês é assim, pessoal, no curso de análise, certamente essa demonstração seria muito importante, tá? Aqui eu estou passando ela basicamente para vocês irem tomando contato com esse tipo de argumentação, tá? Mas aqui o meu foco não é uma demonstração como essa, por exemplo. Mas o que vocês têm sim que saber é como que se utiliza o critério de convergência para vocês poderem provar que uma série alternada converge ou não. Enfim, quando ela converge, pelo menos, tá? Então, por exemplo, essa série aqui. Essa série aqui. Somatório de menos 1 elevado a k sobre k para k indo de 1 até mais infinito. Essa série converge. Por que ela converge? Essa série, ela é convergente. Então, quando cair um exemplo, um exercício desse tipo, olha, determine se essa série ela é uma série convergente ou não. Ou estude essa série quanto à sua convergência. Primeira coisa, identificou que ela é uma série alternada? Sim. Tenta usar o critério de convergência para séries alternadas, ok? Então veja, essa sequência aqui, essa série, ela é convergente. Por quê? Porque essa série, ela é uma série alternada, pois é uma série alternada. Ela é uma série alternada e perceba que isso aqui se escreve, né, a mesma coisa de somatório de menos 1 elevado a k vezes 1 sobre k. Se você chamar isso daqui de AK, perceba que 1 sobre k é sempre positivo e ainda por cima, ele é sempre positivo, 1 sobre k para k natural é decrescente, isso daqui é muito simples de vocês verificarem. E ainda por cima, o limite dela é zero. Ok, pessoal? E para essa série aqui, olha, menos 1 elevado a k vezes 1 sobre ln de k, aqui é claro que o k não vai poder começar em zero, né? O k tem que começar em 1. Aliás, não pode nem começar em 1, hein? Isso aqui está errado, isso aqui era para ser 2 aqui. Porque ln de 1 dá 0, você não pode dividir por 0, né? Então esse k tem que começar em 2. Isso daqui, idem. Por quê? É o mesmo argumento. Isso aqui é uma série alternada, essa sequência aqui é uma sequência decrescente, por quê? Porque a função ln é uma função crescente, então 1 sobre ela vai ser decrescente, ok? E ela é uma sequência decrescente que converge para o zero. Então, por esse motivo, essa série também vai ser convergente. Tudo bem, pessoal? Enfim, pessoal, hoje teve bastante coisa na aula, espero que vocês tenham aproveitado bem, tá certo? E basicamente era isso aí que eu queria falar para vocês, tá bom? Valeu, agradeço.